Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estudaremos a lição de número 12 da classe discipulado. O tema da lição é a bondade de Deus e os falsos profetas. O texto bíblico base se encontra em Mateus 7, do 7 ao 20, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E a qual dentro de vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, é poucos a que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz mau fruto. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A meditação, ela se encontra em Salmo 103, verso 8, que diz: Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Meus irmãos, na lição de hoje, começaremos a ver a parte final do Sermão da Montanha. Aqui Jesus se aproxima do final da sua exposição. Ele fala sobre a bondade de Deus e em seguida introduz o desfecho do sermão, conclamando seus ouvintes a tomarem uma decisão. Depois de tudo o que falou, fica claro que só há dois caminhos, duas portas, duas alternativas. Não há meio termo. Ou você está em um caminho, ou você está em outro caminho. Para reforçar o seu alerta sobre o falso caminho, Jesus fala dos falsos profetas. E como identificá-los? Como identificar os falsos profetas? Para não sermos enveredados pelo caminho da perdição. Atentemos, pois, aos alertas de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus inicia essa parte falando sobre a bondade divina. A bondade de Deus é manifestada em nossa vida, não apenas na bênção da salvação e no seu cuidado diário por nós, mas também na disposição de Deus em nos abençoar. Sim, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11:6. Mas nem sempre buscamos o que deveríamos. Ou então, às vezes, pedimos coisas que pensamos que serão para o nosso bem, quando na verdade não serão. Ou seja, pedimos mal. Pedimos para gastar os nossos deleites, como diz o apóstolo Tiago.
A Bíblia diz que Deus só atentará aquilo que estiver dentro da sua vontade. Está em 1 João 5,14, que é boa, perfeita e agradável, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Confiemos no Senhor. Ele sabe qual é a melhor coisa para nossas vidas. Jesus usa esses 3 verbos, pedir, buscar e bater, em sequência, para descrever a atitude dos seus discípulos em relação à oração. Eles deveriam colocar os seus pedidos nesta ordem, crescente e dramática. Primeiro se pede, se busca e se bate. Buscar é a atitude mais fervorosa, ainda que pedir e bater. Já é um ato maior de dramaticidade, quase de desespero. Em outras palavras, Jesus está dizendo que não pare de clamar, não desista de orar, persevere na oração, continue buscando o Senhor, que Ele fará cumprir o propósito e desejo do teu coração segundo a vontade dEle. E com certeza você receberá a tua bênção e a sua vitória. Mas quando nós oramos, pedimos, clamamos, buscamos e batemos e as nossas orações não são respondidas, as nossas orações parecem que não são ouvidas por Deus, muitos se sentem nessa situação. Na verdade, é que Deus está trabalhando em nós. Deus está fazendo com que nós sejamos regenerados, trabalhando no nosso interior. Não é que Deus não está ouvindo a nossa oração, mas Deus sim está ouvindo e trabalhando em nós, nos aperfeiçoando por meio da oração, nos fazendo mais humildes, mais dependentes dele, mais sinceros em oração diante dele, para que a partir do momento certo, do momento que Deus vê que nós estamos preparados, a bênção que temos pedido, aquela oração que nós temos clamado, seja por salvação, seja por libertação, por cura, pelo batismo do Espírito Santo, sendo perseverante, Deus, ele responderá o pedido que você tem feito, porque Deus é bom. Se nós, sendo maus, nós damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é bom em essência, Deus que é bom na sua natureza. Então, não cesse de orar, não cesse de clamar, porque Deus ouvirá a sua oração. Na sequência, Jesus vai ensinar a respeito de 2 caminhos, que há somente 2 caminhos para aqueles que estão nessa terra. Ou buscam um caminho espaçoso, a porta larga, ou buscam um caminho estreito e a porta apertada. Esta figura de linguagem já havia sido utilizada no Antigo Testamento. No Salmo de número 1, o salmista vai falar a respeito do caminho dos justos e do caminho dos injustos. No Antigo Testamento também nós vamos ver que Deus chama o povo ou ao caminho de obediência ou a um caminho de desobediência, ou um caminho de bênção ou um caminho de maldição. Então Jesus, ele vai mostrar, já quase encerrar o seu sermão, vai demonstrar que há apenas 2 caminhos a seguir e que os seus discípulos deveriam tomar a decisão de qual caminho seguirem, e que para tomar esse caminho deveriam fazer uma renúncia de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E a partir desse momento que tomassem uma decisão, e tomando a decisão certa, que é de seguir a Jesus, Jesus faz um alerta a respeito dos falsos profetas, de pessoas que, apesar da aparência de piedade, apesar da aparência
de uma vida correta, elas são lobos em pele de ovelha. São pessoas que vivem uma vida dúbia, são pessoas que vivem uma vida fraudulenta e que querem, através dos seus ensinamentos, através das suas pregações, muitas vezes, das suas ministrações, negam a palavra do Senhor e querem conduzir muitos também, da forma que eles estão perdidos, também conduzir muitos à perdição. Jesus fala que o fim destes é ser cortado e lançado no fogo. O fim destes que conduzem muitos ao erro, conduzem muitos à perdição. Então fica o alerta para as nossas vidas, que nós fiquemos atentos, que o Evangelho é um caminho de verdades, que o Evangelho não é dúbio, o Evangelho não dá segundas interpretações com relação à salvação. Há apenas dois caminhos e Jesus Cristo é o caminho. Ele é a porta. Nós temos que dizer não ao relativismo que este mundo tenta impor às nossas vidas, dizendo que há várias alternativas, que há vários caminhos para se chegar ao mesmo objetivo, para se chegar a Deus. Não, o único caminho é Jesus Cristo. E nós não podemos nos deixar sermos conduzidos por esses falsos mestres, falsos profetas, e olharmos para a palavra de Deus, que ela é que nos dá a direção para nos achegarmos mais e mais a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Tenham um excelente domingo, um excelente início de semana. E eu tenho certeza que Cristo estará convosco. Amém?